Pronto, tá gravando. Professor, eu tinha uma dúvida que era um pouco parecida com a dela, era também sobre constraint na primary key. Hum, Eu ia perguntar se realmente, até por questões de documentação, se não precisa colocar a primary key como um constraint, definir ela. Se é melhor realmente colocar. Porque assim, eu sei o que é preferível. Eu sei que dá dos dois jeitos, mas ah, o que é preferível? é como eu falei para a Laura, é o seguinte, por questão, assim, para facilitar a manutenção do banco de dados, tá certo? É melhor você definir constraint, dar o nome da constraint, aí dizer que é primary key, aí constraint, sei lá, FK, empregados, aí dizer que é a foreign key. Por quê? Porque isso vai facilitar quando a gente for ver o comando alter table, tá certo? Que eu vou mostrar na próxima aula que eu for gravar. Deixa eu só adiantar para vocês, que pode ser que fique mais claro para vocês isso. Só um instantinho. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um instantinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Com slide, né? Alterando Aham. tabelas. Só um Pronto. momento que não tá aparecendo. Aqui tá de boa. Acho que é a minha internet. Eu vou entrar de novo aqui na chamada. Tá bom. Só aguardar mais um minuto, pessoal. Pronto, deu certo. Deu, beleza, então vamos lá. Ó, então aqui, então, aqui é um comando para alterar tabelas, que eu vou gravar essa aula ainda, não está gravado, só para deixar mais claro para vocês, porque é interessante a gente especificar primary key, foreign key como constraint, adicionando, dando nome para essa constraint. Ó. Então aqui, ó, eu posso adicionar uma constraint, né? Posso remover aquela restrição, e das restrições que primary key e foreign key, a única que eu consigo dar um drop é primary key. Então, se eu definir uma primary key, tá certo? Eu não criar como constraint, eu posso remover aquela primary key, beleza. Mas com relação às outras constraints, você não consegue. Por exemplo, quando eu criei a tabela lá, tinha uma restrição de domínio, que era o check para a coluna salário, tá? De vendedores. Então, eu não consigo, se eu colocar aquele check lá sem ser especificando o nome da constraint e tal, eu não vou conseguir remover se depois eu quiser. Ou então alterar aquela constraint. Tá certo? Porque eu posso alterar uma constraint depois. Ficou claro isso? Sim, mas assim, por qualquer coisa que você limita, por exemplo, um unique, um not null, tudo é uma constraint. São constraints, não é uma constraint. Ó, é importante eu ficar claro para vocês o seguinte. Quando a gente falou do modelo relacional, deixa eu voltar o slide lá do modelo relacional. Opa, deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui as restrições do modelo relacional, tá certo? Então, eu tenho restrição de domínio, tá certo? Então, quando eu especifico o tipo de dados, tá certo? É um tipo de restrição de domínio. Quando eu coloco NAT null, é uma restrição de domínio. E quando eu coloco check, é um domínio uma restrição de domínio, tá certo? Tem uma restrição de chave, tá certo? Então,
Quando existe uma restrição de chave, tá certo? Lá na linguagem SQL, eu posso especificar quem é que é chave primária e quem vai ser unique. Tá certo? Bom, então, quando eu coloco unique, é uma restrição de chave. Quando eu coloco primary key, é uma restrição de chave. Quando eu coloco um check, é uma restrição de domínio. Quando eu coloco... O que mais? A restrição de integridade com a foreign key é uma restrição de integridade referencial, tá certo? Então, ali eu estou especificando as várias restrições, né, que são possíveis no modelo relacional, tá certo? Para aquela tabela que eu estou definindo o esquema. Então, por isso, eu acho que, assim, facilita muito a manutenção do banco de dados, né? E eu falo isso com experiência própria, porque quando eu trabalhei, que antes de entrar na universidade, né, eu trabalhei no BNB, no Banco Nordeste, tá certo? E a gente via lá como era difícil da manutenção, porque às vezes tem tabelas gigantescas, com muitas colunas, tá certo? E aí, se você não tiver uma coisa bem documentada, né, fácil de visualizar, fica muito difícil a manutenção. Então, a minha recomendação é essa. Não tem a ver com performance, tem a ver com facilitar a vida de quem vai dar manutenção no banco de dados. E é comum você alterar, tá certo? O esquema de tabelas no banco de dados. Não é tão raro, não. Tá certo? E dá muito trabalho. Se você não tiver cuidado, dá muito trabalho. Nas próximas aulas, vou mostrar isso para vocês. Se a gente não tiver cuidado no início, está criando o banco de dados, né? Por exemplo, definir as constraints direito, aí dá muito trabalho. Por exemplo, se eu criar uma chave estrangeira numa tabela, né? E não definindo como uma constraint, o que é que vai acontecer? Se eu precisar remover aquela chave estrangeira, que ela deixou de existir, eu não vou conseguir. E isso vai dar uma dor de cabeça tremenda, que eu vou ter que recriar a tabela. Mas cada constraint, ela só deve ter, pode ter mais de um atributo por constraint? Se eu entendi bem a tua pergunta, é o seguinte, ó, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Deixa eu voltar lá para a linguagem SQL. Então, aqui vocês podem ver que uma constraint de primary key pode ter várias colunas, tá certo? A foreign key, várias colunas, tá certo? O unique não faz sentido ter várias colunas, porque eu quero definir qual atributo que eu quero que não tenha repetição, tá certo? Então, a ideia aqui é que eu possa ter, por exemplo, primary key compostas, né? Foreign key também compostas, e o resto é sobre atributo, que é o tipo de dado sobre um atributo, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu posso ter mais de um atributo sendo primary key. Não é que é várias primary key, mas são vários atributos compondo a primary key. Eu acho que a minha dúvida é tipo assim, porque pelo que eu entendi de constraint, ela é tipo uma parte do código que você abre para colocar as limitações. Aí eu queria saber se você podia definir mais de uma limitação dentro de uma constraint com o mesmo nome. Ah, sim, não. Cada constraint ou vai ser unique, aí vou ter uma outra constraint que é primary key, aí tem que ter outra constraint que é foreign key, entendi. Um único nome de restrição com várias restrições. Não pode. Entendi agora. Era isso? Era isso mesmo. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu fiquei com uma dúvida também, né, na hora que eu estava vendo, porque eu nunca tinha dividido, declarado arquivos da forma como você estava mostrando lá. Aí eu queria saber se o ideal num banco de dados é que cada tabela seja um arquivo diferente, porque parecia que era isso. Não.
aquela definição de área de armazenamento é bom pelo quê? Porque você pode melhorar a performance do teu sistema, tá certo? E pode facilitar a tua manutenção. Se, por exemplo, eu tenho uma tabela muito grande, tá certo? Então, o ideal é que ela fique em vários arquivos, porque ela vai estar, as tuplas elas vão estar divididas em vários arquivos, tá certo? Eu associo aquela tabela única, file group, ela vai estar em vários arquivos. A outra coisa é você, por exemplo, definir uma área de armazenamento para os dados só dos itens de estoque, com os históricos dele. Então, a tabela histórico e a tabela estoque, né, que tem os códigos do item, ficarem no mesmo arquivo. Ou numa mesma área de armazenamento, mas em arquivos diferentes. Então, depende do que você está querendo para o seu banco de dados. Mas, assim, o ideal não significa sempre ser um arquivo para cada tabela. Entendi, é que eu estava terminando um aplicativo que eu estava fazendo já tem um tempo, e aí eu estava na parte do banco de dados que eu precisava. E o SQLite, que eu estava usando, ele não parece permitir isso. Aí eu comecei a pensar que podia ser ruim tudo, tipo, como se fosse, se eu perdesse, eu perdia todo o banco de dados. Aí eu fiquei pensando que uma empresa grande talvez fosse separar para não correr o risco de perder tudo de uma vez. Isso, é isso mesmo. Inclusive tem aquela história do arquivo de log, né? Arquivo de log ficar no mesmo disco que o banco de dados é péssimo. A gente ainda vai ver tudo isso aí, porque eu não entendo nada sobre coisa de migrations, que eu sei que é importante para recuperar essas coisas de dados, log, eu também nunca mexi com isso. A gente vai ver isso, é só para SGBD. É só SGBD. Ah, tá. Porque a gente aí lá vai estudar arquivo de log, o que é um backup, né? Então tudo isso a gente vai ver. E uma outra coisa interessante, tá, já quem estava falando de arquivo de log, é que, por exemplo, ao invés de eu fazer um backup do banco todo, se eu trabalhar com aquelas áreas de armazenamento, eu posso fazer backup só de arquivos do banco de dados, tá certo? Então o SQL Server e o Oracle permitem isso. Mas isso a gente só vê em SGBD. Entendi. Tinha um desafio que você tinha colocado que era para perguntar por que tinha criado o índice. Assim, Isso, bem lembrado. Vai lá, Douglas, diga aí. Não, tipo, eu nem pensei muito sobre isso, eu não sabia muito, eu não sei exatamente como funciona. Eu sei que é uma árvore B, né, eu acho. Eu nem vi isso ainda, eu não tenho certeza como funciona. Aí eu ia perguntar se... É muito simples a razão que ele usa o índice, tá certo? Porque é o seguinte, eu não sei se está claro para vocês que aí, quando, por exemplo, eu tenho uma árvore, né, vocês devem já ter feito estrutura de dados, se eu tenho uma lista, uma estrutura que é uma lista e outra que é uma árvore, para eu encontrar um elemento na minha lista, eu vou percorrer, no pior caso, os N elementos da lista. Se eu tenho uma árvore, eu vou conseguir reduzir essa complexidade por log. Tá certo? Se é uma árvore binária, para log de N nós folhas na base 2. Tá certo? Como a árvore é B+, é uma árvore binária, aí vocês vão ver, a gente vai ver isso mais lá no final do curso. Então, eu consigo reduzir isso. Então, por que eu uso uma árvore para a estrutura de índice? Para acelerar o processo de localização de determinadas tuplas. Então, o índice ele serve para acelerar o processo de encontrar algumas tuplas, um subconjunto de tuplas. Tá certo? É a mesma ideia de índice remissivo de livro. Se alguém pegar um livro que tem índice remissivo, você vai ver lá o que é que tem lá. Tem palavras, né? Por exemplo, um livro de banco de dados deve ter talvez transações, recuperação, chave primária. Aquilo é o que a gente chama de chave de busca. Então, se você quer encontrar, por exemplo, em que páginas do livro você vai encontrar o conceito de recuperação de banco de dados, você vai no índice remissivo, ao invés de ler o livro todo, e lá ele vai dizer quais são as páginas, tem os ponteiros para as páginas que tem a
palavra recuperação de banco de dados, tá certo? Bom, e aí voltando para a questão do índice primário, da chave primária, desculpa. Qual é o objetivo quando eu defino um atributo como chave primária, que é que vai estar sendo garantido? Que vai ser única? Isso. Então, isso vai ter. Significa o quê? Que toda vida que eu for inserir uma tupla num banco de dados, naquela tabela, o sistema de banco de dados tem que checar se não. Por exemplo, eu vou inserir um novo vendedor. E digo que aquele vendedor vai ter uma matrícula 10, tá certo? Então, toda vida que eu for inserir um novo vendedor, ele tem que checar se não existe já um vendedor com a mesma matrícula daquele que eu estou inserindo. Para fazer isso, uma alternativa seria ler a tabela toda, ler todas as tuplas da tabela. A outra estratégia é ele criar um índice e, ao invés de ir na tabela toda, ele vai pela estrutura de índice. Porque se ele encontrar uma entrada na estrutura de índice, ele, opa, já tem um vendedor com essa matrícula, então não pode, eu não vou permitir isso ser inserido. Então, é exatamente por isso que ele cria aquela estrutura de índice. E eu disse para vocês que ele cria um índice primário, né, que é o Cluster Index, tá certo? E é ruim isso porque só se permite um Cluster Index por tabela. Se você quiser definir um outro índice primário, não seria possível se ele tivesse criado já um índice primário lá para a matrícula, no caso de vendedor. Aí, então, na hora de criar a tabela, eu tenho a opção de dizer, ó, não quer, você vai criar seu índice, mas não quero que você crie o índice primário, cria como um índice secundário, tá certo? Toda vida que você colocar primary key ou unique, ele vai querer gerar um índice para você. Ele vai criar. Aqui, Ele cria necessariamente. E eu vou mostrar para vocês que se a gente tentar remover o índice que ele criou como primary key, o índice para primary key, quer dizer, tá certo? Ele não vai deixar você remover o índice. Porque aquilo é uma forma dele dizer o seguinte, ó, quando você for inserir uma tupla, se a tupla tem lá 10 milhões, a tabela, foi inserir uma tupla, a tabela tem 10 milhões de tuplas, eu vou ter que ler essa tabela toda porque você não permitiu eu criar o índice. Entendeu? Então ele cria automaticamente. essa árvore de índices, ela vai mudando conforme eu vou mexendo no banco de dados, fazendo alterações. Porque o índice, né, você define índice para as tabelas, e à medida que você inserir tuplas e remover tuplas, você está mexendo na árvore. Tá certo? Então, esse algoritmo de manutenção de árvores B+, né, que é a estrutura utilizada pelo sistema de banco de dados, a gente vai ver na disciplina de SGBD. Entendi. Aquela lista Mas, que tem que não vale nota, ela é para entregar, mesmo não valendo nota. não. Eu vou marcar um dia, né, que eu quero que vocês façam e vou marcar um dia para vocês tirarem dúvidas da resolução da lista. Tá. Mais dúvidas, pessoal? Só isso mesmo, professor. As Tá minhas bom. também. Continuem, que eu tinha pedido para vocês construírem o diagrama relacional lá do banco de dados lojas e começassem a criar as tabelas, tá certo? Vai ser interessante essa atividade para vocês, que vocês vão se familiarizar com a criação e manutenção de banco de dados, né? E já nessas aulas agora, a gente vai já ver o comando para alterar tabelas e o comando para incluir tuplas. Inserir tuplas, remover e atualizar. E aí vocês já vão conseguir também inserir dados no banco de dados de vocês. Tá certo? E aí quando eu for... Não, quando eu for mostrar o comando insert,
eu vou mostrar aquela questão de eu vou inserir um vendedor com a matrícula que já existe no banco de dados, aí vocês vão ver que ele não vai deixar, tá certo? Alguma dúvida mais? Tudo certo, professor. Tá bom, então. Dani, só uma coisa, qualquer atividade que seja para entregar é colocada no cigar, né? Mesmo que você tenha falado no slide, você não fica esperando receber, tipo, só se tiver falado, né? É só quando manda, quando tem uma ou não. É assim, Tá. eu já adianto no slide, mas para formalizar que a atividade deve ser entregue, eu vou botar lá no Siga uma mensagem, uma notícia. Tá ok, então. Tá bom? Se não apareceu notícia, é porque não é para entregar. Tá bom. Ok, pessoal? Pois até a próxima aula e uma boa semana para vocês. Boa semana. Boa semana. Obrigado, professor. Valeu, professor. Até a próxima. Boa semana aí. Falou, pessoal.